Gustavo Bernardes ajustou o ar-condicionado de sua BMW XE6 Competition, avaliada em mais de R$ 900 mil, enquanto aguardava o sinal vermelho na Avenida Paulista. Aos 35 anos, era herdeiro e CEO da Bernardes Holdings, um conglomerado empresarial com atuação em tecnologia, imóveis e investimentos, acumulando um patrimônio de mais de R$ 1,2 bilhão. Formado em administração pela Stanford University e com mestrado em finanças pela Wharton School, Gustavo representava a quarta geração de uma família que havia construído um império empresarial ao longo de quase um século. Era uma tarde quente de sexta-feira em março de 2003, e Gustavo estava voltando de uma reunião no escritório da Goldman Sachs, onde havia fechado um negócio de fusão que renderia à sua empresa cerca de R$ 200 milhões. Ele se sentia no topo do mundo, com apenas 35 anos e já comandando um dos maiores conglomerados empresariais do país. Seus óculos de sol Cartier refletiam a luz do sol paulistano enquanto ele tamborilava os dedos no volante de couro legítimo, impaciente com o trânsito. O semáforo estava vermelho há mais de 2 minutos quando Gustavo notou um homem negro de aproximadamente 30 anos se aproximando dos carros com uma caixa térmica nas costas e garrafas de água gelada nas mãos. O homem usava uma camiseta branca simples, já amarelada pelo tempo, bermuda jeans e chinelos de dedo desgastados. Seu rosto mostrava sinais de cansaço e suor escorria pela testa sob o sol escaldante da tarde paulistana. O homem era Wilson Santos, natural de uma pequena cidade do interior da Bahia, que havia chegado a São Paulo há apenas 6 meses em busca de melhores oportunidades. Trabalhava vendendo água nos semáforos desde que chegara à capital, acordando às 5 horas da manhã para comprar o gelo e as garrafas no atacado, depois passando o dia todo caminhando entre os carros sob o sol forte. Wilson sustentava a esposa grávida que havia ficado na Bahia e enviava todo o dinheiro que conseguia economizar para ela. Wilson se aproximou do BMW de Gustavo com sua venda habitual. Água gelada, água geladinha, R$ 2. Gustavo nem olhou para Wilson inicialmente, mantendo os olhos fixos no semáforo, esperando que mudasse para verde. O vendedor bateu levemente no vidro lateral do carro. Água gelada, patrão. Só R$ 2, geladinha, insistiu Wilson com um sorriso esperançoso. Gustavo abaixou o vidro apenas alguns centímetros, o suficiente para falar, mas mantendo o ar-condicionado funcionando. Não quero nada. Sai da frente do carro. Ah, patrão, a água tá bem geladinha. O senhor não quer nem uma garrafinha? Tô aqui desde cedo no sol, disse Wilson, tentando manter o tom simpático apesar da recusa seca. A insistência de Wilson irritou profundamente Gustavo. Havia algo sobre a situação, estar parado no trânsito sendo incomodado por um vendedor ambulante, que despertava nele uma raiva desproporcional. Eu já disse que não quero, gritou Gustavo elevando a voz. Você não entende português? Sai daqui. Wilson deu um passo para trás, surpreso com a agressividade da resposta. Desculpa, patrão. Não quis incomodar. Só tô tentando trabalhar. Trabalhar? Riu Gustavo com desdém, agora totalmente voltado para Wilson. Isso que você chama de trabalho? Ficar incomodando as pessoas no trânsito? Wilson sentiu uma pontada de humilhação, mas tentou manter a dignidade. É um trabalho honesto, senhor. Estou sustentando minha família. Trabalho honesto? Repetiu Gustavo com um tom cada vez mais cruel. Olha para você, sujo, maltrapilho, vendendo água no meio da rua. Isso não é trabalho, é vagabundagem. As palavras de Gustavo ecoaram para além do carro. Outros motoristas começaram a prestar atenção na discussão. Wilson sentiu as faces queimarem de humilhação, mas algo dentro dele se recusou a baixar a cabeça. Senhor, disse Wilson tentando manter a voz firme, pode não parecer muito para o senhor, mas é assim que ganho meu sustento. Não roubo, não minto, não machuco ninguém. A resposta digna de Wilson irritou ainda mais Gustavo. Sustento? Com R$ 2 por garrafa? Você é patético. Olha o estado que você está. Wilson olhou para suas próprias roupas simples e depois de volta para Gustavo. Minhas roupas podem ser simples, mas meu caráter não está à venda. A frase pegou Gustavo completamente de surpresa. Ele não esperava que um vendedor de água tivesse a articulação para dar uma resposta tão contundente. Isso o deixou ainda mais furioso. Caráter? Gargalhou Gustavo.
Que caráter tem alguém que vive incomodando os outros na rua? Gente como você é que faz desta cidade um inferno. Gente como eu? Perguntou Wilson, sua voz começando a tremer não de medo, mas de indignação. Isso mesmo, disse Gustavo, agora saindo parcialmente do carro. Gente sem educação, sem futuro, sem perspectiva, que só serve para atrapalhar quem realmente trabalha e produz alguma coisa. O silêncio ao redor foi total. Vários motoristas haviam baixado os vidros para ouvir a discussão. Pedestres na calçada pararam para observar. Wilson sentia o peso de todos os olhares sobre ele. Senhor, disse Wilson com uma calma que impressionou todos os presentes. O senhor pode ter um carro caro, roupas bonitas e muito dinheiro. Mas claramente não tem educação nem respeito pelos outros. Gustavo ficou vermelho de raiva. Como você ousa me falar de educação? Estudei nas melhores universidades do mundo, comando uma empresa de bilhões, e você é só um vendedor de água. É verdade, disse Wilson, assentindo calmamente. Sou um vendedor de água. Mas pelo menos sei tratar as pessoas com respeito. A resposta de Wilson foi como um estopim para Gustavo. Respeito? Você quer respeito? Então arranja um trabalho de verdade. Para de incomodar quem realmente importa nesta cidade. Quem realmente importa? Repetiu Wilson lentamente. Pessoas como eu, gritou Gustavo. Pessoas que geram empregos, que fazem a economia girar, que constroem este país. Não gente como você, que só atrapalha. Wilson olhou ao redor, vendo os rostos chocados das pessoas que observavam a cena. Depois olhou de volta para Gustavo. Senhor, disse Wilson com uma dignidade que tocou o coração de quem ouvia. Um dia o senhor vai descobrir que todas as pessoas importam, e quando isso acontecer, espero que se lembre desta conversa. Gustavo riu com crueldade. Eu me lembrar de você? Por favor. Daqui a 5 minutos nem vou saber que você existe. Wilson pegou sua caixa térmica e se preparou para ir embora. Antes de se afastar, ele tirou uma garrafa de água da caixa e a colocou no capô do BMW. O que você está fazendo? Perguntou Gustavo confuso. É um presente, disse Wilson simplesmente. Para quando o senhor tiver sede, e talvez um pouco de humildade. Gustavo pegou a garrafa e a jogou no chão com força, fazendo-a se despedaçar no asfalto. Eu não quero nada vindo de você. Wilson olhou para a garrafa quebrada, depois para Gustavo. Que Deus o abençoe mesmo assim, senhor. Enquanto Wilson se afastava, vários motoristas começaram a buzinar em sinal de protesto contra Gustavo. Alguns gritaram da janela. Que vergonha! Sem educação! Isso é absurdo! Gustavo entrou no carro rapidamente, tentando ignorar os comentários negativos. O sinal ficou verde e ele arrancou com força, tentando esquecer o incidente. Wilson continuou seu trabalho pelo resto da tarde, mas a humilhação pública havia marcado profundamente seu coração. Naquela noite, ele ligou para sua esposa na Bahia e contou o que havia acontecido. Wilson, disse Carla, sua esposa, você não pode desistir por causa de um homem ignorante. Existem pessoas boas no mundo também. Eu sei, amor, respondeu Wilson. Mas às vezes é difícil manter a fé quando somos tratados como lixo. Você não é lixo, Wilson. Você é um homem trabalhador e honesto. Nosso filho vai ter orgulho do pai que tem. A menção ao filho que estava por vir deu novas forças a Wilson. Ele prometeu a si mesmo que trabalharia ainda mais duro para dar uma vida melhor à sua família. Gustavo, por sua vez, seguiu sua vida normalmente, esquecendo completamente do incidente dentro de alguns dias. Ele tinha reuniões importantes, negócios milionários para fechar e uma vida social agitada na elite paulistana. Um vendedor de água era apenas um obstáculo menor que havia sido removido de seu caminho. Os anos passaram. Wilson continuou vendendo água nos semáforos por mais alguns meses até conseguir um emprego como ajudante em uma oficina mecânica. Sua esposa Carla deu à luz um menino, a quem deram o nome de Gabriel. Wilson trabalhava dia e noite para sustentar a família, sempre sonhando com dias melhores. Carla conseguiu um emprego como faxineira em um escritório, e juntos eles lutavam para dar educação ao filho. Wilson estudava à noite, determinado a melhorar de vida. Conseguiu terminar o ensino médio e depois fez um curso técnico em mecânica automotiva. Com o passar dos anos, Wilson abriu sua própria oficina pequena.
Trabalhava com honestidade e dedicação, e gradualmente foi ganhando a confiança dos clientes. Gabriel crescia vendo o pai batalhar incansavelmente, e isso o inspirava a estudar cada vez mais. Gustavo, durante esses anos, expandiu ainda mais seus negócios. A Bernardes Holdings se tornou um dos maiores conglomerados do país, com atuação em diversos setores. Ele se casou com Beatriz, filha de outro empresário milionário, e tiveram 2 filhos. Sua vida era uma sucessão de sucessos empresariais e eventos sociais exclusivos. Em 2015, 12 anos após o incidente no semáforo, Wilson havia conseguido expandir sua oficina e agora tinha uma pequena rede de 3 unidades na zona leste de São Paulo. Gabriel, então com 12 anos, era um dos melhores alunos de sua escola e sonhava em ser engenheiro. Foi nesse período que Wilson conheceu um cliente especial, Dr. Fernando Oliveira, um cardiologista renomado que levava seu carro na oficina de Wilson. Impressionado com a honestidade e qualidade do trabalho de Wilson, Dr. Fernando se tornou não apenas cliente, mas amigo. Wilson, disse Dr. Fernando em uma de suas visitas, você já pensou em expandir mais seus negócios? Tenho alguns contatos que poderiam ajudá-lo. Doutor, respondeu Wilson, agradeço muito, mas prefiro crescer devagar. Não quero me endividar nem comprometer a qualidade do serviço. Dr. Fernando admirava a prudência de Wilson. Durante suas conversas, ele ficou sabendo da história de vida do mecânico, incluindo o incidente com Gustavo anos atrás. Wilson, disse Dr. Fernando um dia, você se lembra do nome daquele homem que te humilhou no semáforo? Lembro sim, doutor. Gustavo Bernardes. Foi um dia que nunca esqueci, não pela humilhação, mas porque me ensinou que não posso deixar que a maldade dos outros afete minha determinação. Dr. Fernando ficou pensativo. Gustavo Bernardes, da Bernardes Holdings? Não sei, doutor. Só sei que era um homem muito rico, com um carro caro. Dr. Fernando conhecia Gustavo superficialmente através de eventos sociais. Ficou impressionado ao saber que aquele empresário respeitado havia tratado Wilson de forma tão cruel. Em 2018, Gabriel ganhou uma bolsa integral para estudar engenharia na USP. Wilson chorou de emoção no dia da aprovação. Todas as lutas, todas as humilhações, todos os sacrifícios haviam valido a pena. Pai, disse Gabriel no dia da matrícula, um dia vou retribuir tudo o que você fez por mim. Filho, respondeu Wilson, ver você realizando seus sonhos já é a maior recompensa que posso ter. Gustavo, nesse período, havia enfrentado alguns problemas empresariais. Uma crise econômica havia afetado seus negócios e ele havia perdido cerca de 30% de seu patrimônio. Nada que o colocasse em dificuldades financeiras, mas o suficiente para abalar sua confiança. Em 2020, durante a pandemia, Wilson teve que fechar temporariamente suas oficinas. Foi um período muito difícil, mas ele conseguiu manter os funcionários empregados usando suas economias. Gabriel continuava seus estudos online, sempre com notas excelentes. Foi durante esse período que aconteceu algo extraordinário. Gabriel havia desenvolvido um projeto de final de curso sobre eficiência energética em motores automotivos. O projeto era tão inovador que chamou a atenção de professores e da indústria automobilística. Dr. Fernando, que havia acompanhado o crescimento de Gabriel ao longo dos anos, sugeriu que o jovem entrasse em um programa de estágio em uma grande empresa do setor. Gabriel, disse Dr. Fernando, seu projeto tem potencial para revolucionar a indústria. Vou fazer alguns contatos para você. Em 2021, Gabriel foi aceito como estagiário na divisão automotiva de uma das empresas do grupo Bernardes Holdings. Ele não sabia da conexão entre seu novo chefe indireto e o homem que havia humilhado seu pai anos atrás. Gabriel se destacou rapidamente no estágio. Seu projeto sobre eficiência energética impressionou os engenheiros sêniores e ele foi convidado para apresentá-lo à diretoria da empresa. A apresentação estava marcada para uma quinta-feira de manhã. Gabriel preparou-se meticulosamente sabendo que aquela era a oportunidade de sua vida. Wilson estava orgulhoso e nervoso ao mesmo tempo. Filho, disse Wilson na véspera da apresentação, lembra-se sempre de onde viemos. O sucesso não pode mudar quem você é. Nunca vou esquecer, pai. Você é meu maior exemplo. No dia da apresentação, Gabriel chegou cedo à empresa. A sala de reuniões estava cheia de executivos e engenheiros. Para sua surpresa, foi informado de que o próprio CEO do grupo,
Gustavo Bernardes, estaria presente para ouvir sua apresentação. Gabriel começou sua apresentação com confiança, explicando como sua tecnologia poderia reduzir o consumo de combustível em até 25% sem perder potência. Os executivos ficaram impressionados com a clareza e profundidade técnica do jovem. Gustavo, que havia chegado alguns minutos atrasado, observava Gabriel com interesse. Havia algo familiar no rapaz, mas ele não conseguia identificar o que. Muito interessante, Gabriel, disse Gustavo quando a apresentação terminou. Onde você estudou? Na USP, senhor. Engenharia mecânica. E sua família? Seus pais trabalham com quê? Gabriel hesitou por um momento. Meu pai tem uma oficina mecânica, senhor. Ah, disse Gustavo com um tom ligeiramente condescendente. Então você vem de uma família de mecânicos. Interessante como o talento pode aparecer em qualquer lugar. Gabriel sentiu o tom implícito na observação, mas manteve a compostura profissional. Após a reunião, Gustavo chamou Gabriel para uma conversa particular em seu escritório. Gabriel, disse Gustavo, estou impressionado com seu projeto. Gostaria de oferecê-lo um emprego efetivo na empresa com um salário excelente. Muito obrigado, Sr. Bernardes. É uma honra. Só tenho uma pergunta, disse Gustavo, recostando-se em sua cadeira executiva. Qual é o nome completo do seu pai? Wilson Santos, senhor. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O nome soou familiar, mas ainda não conseguia fazer a conexão. Wilson Santos? E onde fica a oficina dele? Na Zona Leste, senhor. Ele começou pequeno, vendendo até água no semáforo quando chegou de Salvador. A frase foi como um soco no estômago de Gustavo. Memórias do incidente de 2003 vieram inundando sua mente como uma avalanche. O vendedor de água, a humilhação pública, as palavras cruéis que havia dito. Vendendo água no semáforo, repetiu Gustavo com a voz trêmula. Sim, senhor. Quando eu era pequeno, meu pai fazia isso para nos sustentar. Depois ele conseguiu trabalho numa oficina e foi crescendo na vida. Hoje tem 3 oficinas e é muito respeitado no bairro. Gustavo ficou em silêncio absoluto por vários minutos. Gabriel ficou confuso com a reação do CEO. Sr. Bernardes? Perguntou Gabriel. O senhor está bem? Gustavo levantou os olhos para Gabriel e pela primeira vez realmente o observou. Via agora que o rapaz tinha os mesmos olhos inteligentes e determinados do pai. A mesma dignidade que havia admirado inconscientemente naquele dia, anos atrás. Gabriel, disse Gustavo, com a voz embargada. Preciso te contar uma coisa. E depois? Depois você vai decidir se ainda quer trabalhar aqui. Gabriel ficou ainda mais confuso. Senhor? Gustavo respirou fundo e contou toda a história. Descreveu o encontro no semáforo, as palavras cruéis que havia dito, a humilhação que havia causado a Wilson. Gabriel ouvia em silêncio, sua expressão mudando gradualmente da confusão para a incredulidade e depois para uma mistura de raiva e tristeza. Você, disse Gabriel quando Gustavo terminou. Você foi aquele homem, o homem que humilhou meu pai. Sim, admitiu Gustavo baixando a cabeça. Fui eu. Gabriel se levantou abruptamente. Meu pai chegou em casa destroçado naquele dia. Ele chorou contando para minha mãe como havia sido tratado. Levou semanas para se recuperar da humilhação. Gustavo sentiu uma dor profunda no peito. Gabriel, O senhor disse que ele nunca ia conseguir nada na vida, continuou Gabriel, sua voz tremendo de emoção. Disse que pessoas como ele só serviam para atrapalhar. Disse que ele era patético. Eu estava completamente errado, disse Gustavo, lágrimas começando a formar em seus olhos. Seu pai é um homem extraordinário. E você é a prova viva de que eu estava errado sobre tudo. Gabriel caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe o que é mais irônico, Sr. Bernardes? Meu pai sempre falou bem do senhor quando contava essa história. Como assim? Perguntou Gustavo, surpreso. Ele dizia que o senhor estava errado, mas que talvez tivesse problemas que meu pai não conhecia. Que talvez o senhor precisasse mais de pena do que de raiva. Meu pai nunca guardou rancor. Gustavo ficou em choque total. Ele falou bem de mim? Meu pai sempre disse que a maldade dos outros não pode contaminar nosso coração. Que devemos perdoar,
mesmo quando não merecemos ser perdoados. Gustavo não conseguiu mais conter as lágrimas. Gabriel, seu pai é um homem melhor do que eu jamais serei. E você? Você cresceu para ser o jovem brilhante que é por causa dele, não apesar dele. Gabriel se virou para encarar Gustavo. Senhor Bernardes, o que o senhor vai fazer agora que sabe quem eu sou? Vou fazer o que deveria ter feito há 20 anos, disse Gustavo, limpando os olhos. Vou pedir perdão ao seu pai, pessoalmente. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. E se ele não quiser te ver? Então vou respeitar a decisão dele, mas preciso tentar. Gabriel pensou sobre tudo o que havia acontecido. Senhor Bernardes, vou aceitar o emprego que o senhor ofereceu, mas com uma condição. Qual? Que o senhor trate todos os funcionários, independente de cargo ou origem, com o mesmo respeito que está me oferecendo agora. Gustavo assentiu imediatamente. Prometo. Naquela noite, Gabriel voltou para casa e contou tudo ao pai. Wilson escutou a história em silêncio, sua expressão passando por várias emoções. Pai, disse Gabriel quando terminou, ele quer te ver. Quer pedir desculpas pessoalmente. Wilson ficou em silêncio por vários minutos. Filho, há 20 anos eu perdoei aquele homem. Não por ele, mas por mim. O perdão me libertou do peso do rancor. Então você vai encontrá-lo? Vou. Não por ele, mas por você. Para que veja que o perdão é mais forte que a raiva. Uma semana depois, o encontro foi marcado. Não no escritório luxuoso de Gustavo, mas na oficina de Wilson. Gustavo chegou no horário marcado, dirigindo um carro simples que havia emprestado de um funcionário, sem querer parecer ostensivo. Wilson o recebeu na entrada da oficina. Os dois homens se olharam por um longo momento antes de falar. Wilson, disse Gustavo com a voz embargada. Vim pedir perdão. Pelo que disse há 20 anos, pela forma como te tratei, pela humilhação que causei. Wilson o observou calmamente. Aceito suas desculpas, Gustavo. Como você pode me perdoar assim? Perguntou Gustavo, surpreso com a simplicidade da resposta. Porque guardei raiva por muito tempo estraga a alma, respondeu Wilson. E porque você não é a mesma pessoa de 20 anos atrás. Nenhum de nós é. Gustavo olhou ao redor da oficina, vendo o negócio próspero que Wilson havia construído. Você construiu algo incrível aqui. E Gabriel? Gabriel é extraordinário. Obrigado, disse Wilson. Ele é meu maior orgulho. Wilson, disse Gustavo hesitante. Gostaria de fazer algo para compensar o que fiz. Sei que nada pode desfazer as palavras que disse, mas... Wilson levantou a mão interrompendo. Gustavo, se você quer fazer algo por mim, trate as pessoas com respeito. Todas as pessoas, independente do trabalho que fazem ou da vida que levam. Prometo, disse Gustavo. E mais. Gostaria que você considerasse uma parceria comercial. Suas oficinas poderiam se tornar centros autorizados do nosso grupo automotivo. Wilson ficou surpreso. Por quê? Porque você faz um trabalho excelente, porque é honesto e porque acredito que juntos podemos construir algo maior do que nossas diferenças passadas. Wilson refletiu por um momento. Sob uma condição, que você contrate jovens da periferia para trabalhar em suas empresas. Dê oportunidades para quem precisa. Feito, disse Gustavo imediatamente. Nos meses seguintes, a parceria floresceu. As oficinas de Wilson se tornaram centros de excelência e Gabriel foi promovido a coordenador de projetos especiais na Bernardes Holdings. Gustavo implementou um programa de inclusão social em todas as suas empresas. Um ano após o reencontro, Wilson e Gustavo trabalhavam juntos em um projeto para treinar jovens da periferia como mecânicos especializados. Durante uma pausa, eles conversavam sobre a jornada que os havia levado até ali. Wilson, disse Gustavo, quero agradecer por uma coisa. O quê? Por ter criado Gabriel da forma que criou. Ele me ensinou mais sobre liderança em 6 meses do que eu aprendi em décadas de MBA. Wilson sorriu. Gabriel aprendeu comigo a importância do trabalho honesto. Mas dele mesmo vem a inteligência e a determinação. E de você vem a humildade e o caráter, acrescentou Gustavo. Coisas que eu levei 40 anos para começar a entender.
Em 2023, 20 anos após o incidente inicial, Gabriel se formou como engenheiro com as maiores notas de sua turma. Na cerimônia de formatura, Both Wilson e Gustavo estavam presentes, agora como amigos e parceiros de negócios. Durante seu discurso como orador da turma, Gabriel contou a história de seus pais, a jornada de Wilson do vendedor de água ao empresário respeitado e a transformação de Gustavo de um homem arrogante em um líder consciente socialmente. Aprendi com meu pai, disse Gabriel para a plateia, que a dignidade não depende do trabalho que fazemos, mas de como o fazemos. E aprendi com o Sr. Gustavo que nunca é tarde para mudar, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. Após a cerimônia, os 3 homens se encontraram do lado de fora do auditório. Gabriel, disse Gustavo, tenho uma proposta para você. Qual, senhor? Quero que você seja meu sucessor. Não agora, mas nos próximos anos. Quero que você assuma a liderança da Bernardes Holdings. Gabriel ficou em choque. Senhor, eu... não sei o que dizer. Wilson colocou a mão no ombro do filho. Filho, você merece todas as oportunidades que a vida pode oferecer, mas lembre-se sempre de onde veio. Sempre, pai. Gustavo olhou para os dois e sentiu uma emoção profunda. Wilson, há 20 anos eu disse que você nunca conseguiria nada na vida. Estava errado. Você conseguiu algo que eu levei décadas para conquistar, o respeito verdadeiro de outras pessoas. E você conseguiu algo raro, Gustavo, respondeu Wilson. A coragem de admitir seus erros e mudar. Isso é algo que nem todos conseguem fazer. 5 anos depois, em 2028, Gabriel havia assumido a presidência da Bernardes Holdings, agora renomeada como Bernardes Santos Holdings. A empresa havia se tornado referência nacional em responsabilidade social e programas de inclusão. Wilson havia expandido suas oficinas para uma rede de 20 unidades, todas focadas em treinar jovens de baixa renda. Gustavo, agora semi-aposentado, dedicava seu tempo a projetos sociais e era frequentemente convidado para palestrar sobre transformação pessoal e liderança consciente. Em uma tarde de domingo, os 3 homens estavam no quintal da casa de Wilson, comemorando o aniversário de 5 anos de Gabriel como CEO. As famílias estavam reunidas. Carla havia se tornado como uma mãe para Gustavo, que nunca havia experimentado o calor de uma família simples e unida. É engraçado, disse Gabriel, observando as crianças brincarem no quintal. Pensar que tudo começou com uma discussão no trânsito. Não foi uma discussão, corrigiu Gustavo. Foi uma lição. Uma lição que eu levei 20 anos para entender. Wilson levantou seu copo de refrigerante. Um brinde às segundas chances e ao poder da transformação. E à família, acrescentou Gustavo, que pode ser formada não apenas por sangue, mas por respeito mútuo e amor. Gabriel completou. E ao futuro que construímos juntos, sempre lembrando de onde viemos. Na empresa que agora carregava os nomes das 2 famílias, uma placa na recepção continha a frase que resumia a filosofia dos sócios. O verdadeiro sucesso é medido não pelo que acumulamos, mas por quantas vidas conseguimos transformar positivamente. E assim, uma história que começou com arrogância e humilhação se transformou em uma lição poderosa sobre redenção, perdão e o poder transformador do tempo. Gustavo aprendeu que a verdadeira riqueza está nas relações humanas que construímos. Wilson provou que dignidade e perseverança podem superar qualquer humilhação. E Gabriel demonstrou que as próximas gerações podem ser melhores quando aprendem tanto com os erros quanto com os acertos daqueles que vieram antes. A maior ironia de todas era que Gustavo, ao tentar diminuir Wilson naquele dia distante, acabou plantando a semente de sua própria transformação. O homem que ele humilhou se tornou não apenas seu parceiro de negócios, mas seu professor de vida. E o filho daquele vendedor de água se tornou o líder que Gustavo nunca conseguiu ser sozinho. 20 anos depois, quando Gustavo olhava para trás, sabia que aquele dia no semáforo havia sido o mais importante de sua vida, não pelo sucesso empresarial que alcançou depois, mas pela humildade que aprendeu e pela família que ganhou quando finalmente entendeu que todas as pessoas, independente de seu trabalho ou origem, merecem respeito e dignidade.